Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o Instituto de Arquitetos fazem um alerta. Nossas cidades pedem socorro. Hoje vamos conversar com a arquiteta urbanista Fernanda Mendonça. O Brasil passou por um acelerado processo de urbanização nas últimas décadas, que transformaram as nossas cidades, exigindo medidas urgentes através da gestão e do planejamento. Mais recentemente, nós voltamos os nossos esforços para a gestão metropolitana, através de planos de desenvolvimento urbano integrado, elaborado pelos municípios, com o apoio dos estados. Aqui no estado de Goiás, nós elaboramos o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, em conjunto com os 20 municípios da região metropolitana de Goiânia, e estamos chegando ao final de 2 anos de trabalho, ouvindo a sociedade, nos reunindo com todos os segmentos da sociedade civil, na apresentação das diretrizes para o desenvolvimento da região metropolitana, buscando alternativas para resolver problemas de saneamento, de gestão hídrica, de transporte coletivo e de gestão de um modo geral. Uma vez que agora nós não temos mais uma única cidade, estamos todos no mesmo território, dividindo os mesmos problemas e buscando agora, obrigatoriamente, as mesmas soluções. O planejamento municipal ele que vai definir as principais diretrizes a serem seguidas no sentido de desenvolvimento da própria cidade. Mas eu acho que ter um sistema de transportes eficiente, ter um sistema de mobilidade que contemple os modos ativos de transporte, especialmente a bicicleta e as calçadas, ter um plano de mobilidade que oriente o desenvolvimento desse transporte, dessa mobilidade nas cidades, é importante para a construção dessa cidade que queremos e que almejamos. A cidade que eu desejo é uma cidade onde todos possam viver com mais harmonia, pedestres, veículos, todos com harmonia. Então a gente tem muitos exemplos de inovação, de carro compartilhado, a gente tem carro particular compartilhado e carro público compartilhado. A gente tem que começar a ter uma nova integração entre os modais rodoviário, ferroviário, até aeroportuário. Então a cidade que queremos, eu acho que é essa, a cidade mais integrada possível, podendo alcançar quanto mais o cidadão possível e que ele possa se deslocar em todo o território das mais variadas formas. Todos nós caminhamos, né? Para você ir ao trabalho, para qualquer atividade, você tem que se movimentar. E isso precisa, ou com carro, a pé, bicicleta, ônibus. Então é muito importante, né? E tem que estar bem desenvolvido esses modais integrados. Para que um planejamento seja realizado da melhor forma possível, ele tem que olhar a cidade na sua totalidade, priorizando principalmente os meios de mobilidade pelas quais as pessoas mais utilizam, que é a caminhada, a bicicleta e o transporte coletivo, porque falar disso no planejamento urbano é uma questão de justiça social, é uma questão de equidade urbana e de uma cidade para todos. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Por Amor às Cidades, publicado pela editora Unesp. Vale a pena conferir! A professora Fernanda Mendonça é arquiteta e urbanista, professora, foi gestora pública e é uma alegria receber aqui no Brasil Sustentável a professora Fernanda. Eu te pergunto, essa junção do IAB com o CAL
chamando atenção para a situação das cidades, para a questão da inclusão e da solidariedade na cidade. Por que desse movimento neste momento? Bem, foi uma ideia bastante necessária no momento, em razão de que nós estamos frente a um momento político de muita necessidade de fazermos mudança. E então o CAL, com uma iniciativa muito interessante junto ao IAB, juntaram suas forças, reuniram pessoas de peso como Paulo Mendes da Rocha, professor Hermínia Maricato, Raquel Ronick, Demétria Anastasakis, e foram discutir as necessidades do Brasil. As necessidades nossas de habitação, de uso e ocupação do solo, de colocar plenamente em uso o Estatuto das Cidades. E frente a isso, viu-se a oportunidade de estar passando para os nossos candidatos quais seriam as visões que os arquitetos têm acerca da cidade. Ou seja, aproveitando o momento eleitoral, para que os candidatos a presidente da República se manifestem sobre o rumo que as cidades brasileiras estão tomando. E eu achei interessante, foi que eles disseram que as cidades pedem socorro. Por quê? Exatamente. Então, nesse seminário que foi realizado em São Paulo, nos dias 3 e 4 de julho, foi realizada uma carta de intenções onde a gente fala dessas necessidades que os nossos futuros gestores precisam estar atentos a isso para que a nossa cidade seja uma cidade mais igual. O que você destacaria dessa carta? Olha, a gente tem pontos muito importantes, mas eu diria que fundamentalmente a desigualdade social, a luta de classes, a igualdade de direitos são pontos colocados que visam que o espaço urbano para as pessoas que estão sendo jogadas para a periferia, sendo que no centro da cidade a gente tem espaços pertinentes a isso e que nós podemos fazer uma política diferenciada. Ou seja, nada mais urgente de que chamar atenção para o direito à cidade. O direito à cidade. E mais um detalhe, Paulo, porque a gente tem visto propostas de alguns candidatos que falam em destituição do Ministério das Cidades. E isso deixa a nós, arquitetos, urbanistas principalmente, muito preocupados com essa situação. O Ministério da Cidade foi uma conquista da sociedade. Então, quer dizer, como que nós vamos perder a maior luta pela cidade, pela igualdade entre a cidade, pelo direito à cidade? Desigualdade econômica. A professora Hermínia Maricato veio chamando a atenção de que, no último livro dela, ela chama a atenção de que as cidades é um espaço de especulação imobiliária e não terá pouco espaço esse diálogo da desigualdade econômica na cidade. Não é importante sobressaltar, destacar essa questão da desigualdade econômica? Com certeza, porque é ela que faz essa distinção, é ela que separa a cidade de quem e para quem. A desigualdade econômica leva quem tem menos à periferia e quem tem mais a construir os melhores espaços. O CAL tem um projeto, uma lei de assistência técnica e que está sendo muito pouco, está sendo subutilizada pelos nossos gestores. Então nós precisamos pôr isso em voga porque isso vai nos ajudar a diminuir, a dirimir essa desigualdade econômica da cidade. Qual o papel do planejamento urbano na integração de políticas? É 100% o trabalho mais importante, né? Quando você planeja pensando no uso e ocupação do solo, aliado ao transporte coletivo urbano, por exemplo, aos transportes não motorizados, visando a lei que preconiza, darmos prioridade aos transportes não motorizados, nossa cidade precisa ser revista como um todo. Qual a sua avaliação da lei de mobilidade? O planejamento urbano entra com uma importância fundamental para que a gente possa diminuir essa desigualdade econômica da cidade. A terra nas cidades, ela acaba cumprindo com uma função de especulação imobiliária. Não
deveria ser justamente o solo urbano como fonte de financiamento da cidade, mas para o coletivo, para todos? Com certeza. E quem vai fazer esse papel é justamente o plano diretor. Se o plano diretor for um plano bem pensado, bem elaborado, essas questões de desigualdade econômica, especulação imobiliária, elas vão ser reduzidas. 3 questões importantes para o plano diretor. Eu diria que uma delas é justamente a redução dessa desigualdade que você coloca econômica, a questão da especulação imobiliária controlada, porque a especulação ela vai existir. Só que se nós colocarmos os instrumentos do Estatuto da Cidade, né, como IPTU progressivo, por exemplo, se ele começar a ser efetivamente usado, se o plano diretor que preconiza que isso aconteça e ele não acontece, o que eu preciso fazer é a lei acontecer, porque os instrumentos eu já tenho. O que eu preciso é fazer a lei acontecer. Então é aí que a gente alerta os nossos gestores. Precisamos fazer o que as nossas leis preconizam. Professora Fernanda, a questão da acessibilidade na cidade, por onde começar? Eu tive recentemente em Santiago e me deixou impressionada essa questão da cidade. Todas as calçadas são rebaixadas, todas as calçadas são niveladas, todas as calçadas têm o piso tátil para o deficiente visual. Todos os semáforos, todas as esquinas têm semáforo para o pedestre. Isso é cidade para todos. Isso é cidade para todos. Isso é direito à cidade. Com certeza. Nós sinalizamos a cidade, observe, Paulo, nós sinalizamos a cidade para quem? Para o automóvel. Se você for circular na sua cidade a pé, você não tem placas informativas para o pedestre. Porque se ele for seguir as placas informativas, ele vai seguir um roteiro para o automóvel. Se ele for atravessar uma esquina, ele não tem o tempo do pedestre. Ou seja, nós precisamos rever os nossos conceitos, mas não é que a lei não está determinando. Somos nós gestores que, na hora de fazermos as nossas cidades, a sinalização, precisamos inverter a prioridade como manda a 12.587, que é a Lei da Mobilidade, dizendo que, em primeiro lugar na nossa pirâmide de preferência estão pedestres, em segundo os ciclistas, ou seja, preconizando os modos não motorizados. Nós não estamos abrindo os olhos para essa necessidade. Ao agradecer à professora Fernanda, eu quero dizer que a Lei de Mobilidade, juntamente com o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, o conjunto de normas e legislações municipais, estaduais e federais dependerá da sua cobrança, da nossa cobrança, da participação de todos. Seja você professor, gestor, empresário, a responsabilidade é de todos nós. Com certeza. É aquele que a mobilidade não seja somente uma história, seja somente uma utopia que a gente trabalhe, mas sim algo palpável, algo onde a gente tenha shared space para os pedestres, que a gente tenha oportunidades das pessoas caminharem no centro com segurança, que a gente consiga colocar corredores exclusivos para transporte público, que a gente consiga levar a mobilidade além do conceito, mobilidade além das definições. Que a gente faça da mobilidade urbana e das alternativas de desenvolvimento urbanístico concreto, real. As pessoas enxerguem os modos de transporte público e não motorizado como muito mais do que definições em um papel.